Êxodo 4, do verso 18 ao 31. A palavra do Senhor diz assim: Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto, para te encontrares com Moisés. Ele foi e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, pedimos tua graça, recebe a adoração, também fala conosco, dá-nos olhos para ver Cristo neste texto retratado, teu Evangelho. Ó Deus, vem o teu reino aqui, abençoa, ó Deus, os teus salvos, os santos, mas também aqueles que ainda estão nas trevas, na ignorância sobre Cristo Jesus. Que o Senhor fale aos seus corações, se revele a cada um. É o que pedimos em nome de Jesus, oramos. Amém. Meus irmãos, no sermão anterior nós vimos o irrevogável chamado de Deus para Moisés. Moisés foi chamado por Deus e nós observamos que Moisés estava indisposto. Já velho, 80 anos, 40 anos depois de ter deixado o Egito, e Moisés levantou várias objeções para Deus, e nenhuma dessas objeções, nós vimos, impediu a vocação de Moisés. Nós vimos que a fraqueza humana não revogou o chamado de Deus. Moisés ser velho, não falar mais tão bem, talvez, o hebraico, 40 anos morando em Midian, nada disso, irmãos, revogou o chamado de Deus. O Senhor o chamou e o Senhor, então, vai usar Moisés, o Senhor o enviou para o Egito. Então, a vocação do Senhor é irrevogável. Da parte de Moisés, da parte do homem, cabe submeter-se a Deus, e Moisés faz isso. Isso é voluntário, não achem que é forçado.
Moisés finalmente foi ganho por Deus, por Cristo, para atender o chamado e submeteu a Cristo de boa mente, de boa vontade. E o que nós vamos ver hoje aqui no nosso texto, a partir desse ponto, o que veremos então é a sequência, claro, do começo do capítulo, a sequência daqueles eventos e a obediência de Moisés, é o que nós veremos. Então nós veremos hoje os primeiros passos de Moisés em direção à obediência, ou seja, a resposta inicial de Moisés, uma resposta de obediência. Irei caminhar por esse texto a partir do tema. Moisés atende ao chamado. Moisés atende ao chamado. Podemos dizer, irmãos, ao chamado de Deus ou de Cristo, conforme já observamos e vimos que Cristo falou na sarça com Moisés. O Deus Trino revela-se na pessoa do Filho, na pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, e aqui Cristo antes da encarnação. Então, desde os tempos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, Cristo está presente, Cristo fala, Cristo então, ele está, digamos assim, a falar através dos profetas, quando dizem assim diz o Senhor, é a palavra de Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, veremos que Moisés atende ao chamado, em primeiro lugar, despedindo-se dos entes queridos. Do verso 18 ao verso 23, Moisés atende ao chamado, despedindo-se dos entes queridos. Então nós lemos aí no texto, no verso 18, que Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e disse ao seu sogro, deixa-me voltar ao Egito para ver se os meus parentes ainda vivem. E Jetro aceitou prontamente, na verdade era mais um comunicado, né? Ele aceitou e apenas despediu Moisés em paz. É evidente, irmãos, pelo chamado de Deus para Moisés, a missão que Deus dá a Moisés e também tudo que Deus já havia revelado no pacto para Abraão, é evidente que o chamado de Moisés iria incluir deslocamento geográfico. O chamado de Moisés, como o de Abraão, de tantos outros, né? Mas o de Moisés especificamente, que agora é residente em Midian, para atender o chamado de Deus era necessário que Moisés se deslocasse. E a única maneira de Moisés ver os seus parentes no futuro seria ou Moisés ir visitar Jetro, em Midian, ou Jetro ir visitar Moisés no Egito ou em Canaã, onde quer que Moisés estivesse. Então é o que acontece com todos os que emigram definitivamente. Moisés agora, depois de 40 anos já, cidadão ali de Midian, Moisés agora seria um emigrante para a sua família de Midian. Então, Moisés dá esse aviso aí no verso 18. E veja que Moisés não explica tudo que Deus falou para ele, para Jetro. Porque Jetro não é adorador do Deus de Israel, pelo menos não ainda. E pelo texto, nós observamos que parece que Moisés não dá detalhes para Jetro do motivo da partida. Ele diz apenas para ver se ainda vivem, se estão vivos. Então nada é dito sobre a sarça, o que Deus disse, mas é um motivo justo. Deixa eu ir ver se ainda vivem os meus parentes no Egito. Afinal, irmãos, o homem já está há 40 anos em Midian. Se sente saudades dos seus parentes, se precisa ir ver se ainda vivem, o que é que Jetro poderia dizer contra? Apenas talvez Jetro poderia ficar espantado, depois de tanto tempo, 40 anos, Moisés querer voltar, mas então Jetro aceita, despede Moisés, e de fato, irmãos, é algo extraordinário, depois de 40 anos sem dar notícia. Possivelmente a sua família próxima já havia lhe dado como morto, 40 anos,
Os seus irmãos hebreus em geral já esqueceram de Moisés? Não sabem, talvez, mais quem é Moisés? Mas Moisés vai, Deus o envia. Jetro, como dissemos, apenas diz: vai-te em paz. E claro que não foi fácil para Jetro dizer isso, porque Moisés incluía sua filha Zípora, seus netos, mas talvez Jetro achou que apenas seria uma ausência temporária, porque Jetro sempre conviveu com Moisés resoluto em não voltar para o Egito. Então, nada sabe Jetro sobre o chamado de Deus, e então possivelmente Jetro não sabia da possibilidade de ser uma ida definitiva ou algo assim. Na sequência, irmãos, do nosso texto, já no verso 19, nós vemos que o Senhor se revela novamente a Moisés. E então nós temos uma revelação de Deus a Moisés, demonstrando a intenção do Senhor de fazer Moisés apontar para Cristo. Veja o que Deus diz a Moisés. Verso 19. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. E então Moisés é um tipo de Cristo, e o Senhor revela a Moisés, como veremos, é dito de Jesus Cristo no Novo Testamento, que todos que procuravam tirar a sua vida estavam mortos no Egito. Ou seja, quem são esses todos que procuravam tirar a vida de Moisés? Faraó. Faraó procurava tirar a vida de Moisés. E também sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço que os irmãos vejam isso, e isso é cumprimento das Escrituras e de profecia. Em Mateus 2:20, veja o que é dito no Evangelho sobre Jesus Cristo, o Redentor. Mateus 2, vamos ver a partir do verso 19. Observe o que o texto inspirado diz. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Aí veja agora, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Ou seja, o exílio e retorno de Moisés e de Cristo ocorreram em circunstâncias similares, há paralelos claros nestas coisas. Ou seja, após a morte de um rei opositor, o Senhor prepara o retorno do libertador, que anteriormente é perseguido. Ou seja, era necessário que antes do retorno do profeta, rei e libertador, estivessem mortos todos os que estiveram buscando sua vida no passado. Obviamente se levantarão opositores no presente, no futuro, contra Moisés, o próximo faraó vai ser inimigo de Moisés, de Israel, assim como Cristo, depois de Herodes, outros foram inimigos de Cristo, mas veja que estas coisas estão na Escritura para cumprirem profecias e são sinais de que essas coisas não são por acaso. Estes não são eventos aleatórios, mas há um Deus soberano, governando os tempos, as épocas, as estações. Quem queria a vida de Moisés? Faraó. Quem queria a vida de Jesus bebê? Herodes. Mas a fraseologia é a mesma. Estão mortos todos que procuravam atentar contra as suas vidas. Ou seja, Moisés, não tem mais nada que te impeça de voltar. Segue viagem com a família, com a tua família, com o bordão de Deus em tua mão. Está aí no verso 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher, seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus. E essa sessão, irmãos, encerra com nova revelação do Senhor para Moisés sobre
como Moisés deveria agir e esperar a resposta à sua ação no Egito. Veja, irmãos, do verso 21 em diante, que Deus diz para Moisés: faça os sinais no Egito, que eu pus na tua mão. Mas Deus diz sobre Faraó, sobre o Egito: eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo ir. Então Deus revela a Moisés que mesmo com os sinais, ele não será ouvido. Ou seja, Moisés tu vai entregar a mensagem de juízo, mas Faraó será obstinado, endurecido. E é o que vemos em todas as 10 pragas. Faraó não vai ouvir Moisés. Ou seja, o sucesso da missão de Moisés não está condicionada a uma resposta positiva do Egito. O Egito não vai ouvir. E, na verdade, o Senhor agirá por meio do endurecimento de Faraó e da rejeição da mensagem. E o desfecho é declarado por Deus. Qual vai ser o final disso? Deus diz que vai matar o primogênito do Egito. O Egito quer matar o primogênito de Deus. Quem é o primogênito de Deus? Israel é o primogênito de Deus. E Deus é justo. Na verdade, é o primogênito do Egito que será morto. Então, em primeiro lugar, Moisés atende ao chamado e, como vimos aí, despedindo-se dos seus parentes, e Deus também revela a Moisés coisas que irão acontecer. Em segundo lugar, irmãos, Moisés atende ao chamado tendo que obedecer ao pacto. Isso é muito importante e solene, algo que exige a máxima atenção dos irmãos, isso que veremos aqui, do verso 24 a 26. Veja que Moisés, sendo o libertador, ele não está desobrigado, ele é chamado pela graça de Deus para essa função, e ele tem que obedecer ao pacto de Deus. Do verso 24 a 26, o texto diz que Moisés estava de caminho e encontrou o Senhor e o quis matar. E por que Deus quis matar? Porque, de fato, os filhos de Moisés, ou o filho de Moisés, não estava circuncidado. E nós vemos, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas, ou na linguagem coloquial dos nossos dias, Deus não passa pano para os membros do pacto. Alguns falam assim: eu sou eleito de Deus, eu sou filho de Deus, salvo pela graça, então eu estou desobrigado de qualquer obediência externa exigida por Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que isso não é assim. E mesmo Moisés também não é tratado assim. E nenhum santo, nenhum servo de Deus é tratado assim. Nós estamos diante de uma passagem difícil. Então, Deus procurar Moisés para matar Moisés, não foi Deus que chamou Moisés, insistiu com Moisés para ser o instrumento de Deus. Então, há várias dificuldades, né? Quem é que Deus quer matar? E o texto diz, é muito claro, é Moisés mesmo, certo?
E o que foi que Moisés fez para causar a ira divina? Ou será que Moisés não fez nada? Foi omisso? E de fato, irmãos, o texto diz que Deus procurou Moisés para o matar. E por que Deus não matou logo, né? Já que Deus é Deus, é soberano, Ele pode matar justamente os pecadores conforme a sua vontade. Porque, na verdade, irmãos, Deus está tratando com Moisés, com o seu santo, o alertando, buscando a obediência. E Deus, então, faz o que é necessário, Ele se revela para que Moisés reaja e obedeça finalmente, tema a Deus. Então, a interpretação desse texto, pelo que vemos aí, é que, de fato, o Senhor procura Moisés para o matar, porque ele é o cabeça pactual da sua casa. E por que Deus procura Moisés nesse texto? Porque ele não circuncidou o seu filho. Moisés, irmãos, é como um pastor que não batizou a sua casa, os seus filhos, né? Não batiza os seus, mas vai sair para batizar os outros e os filhos dos outros, mas não está nem aí para com a sua casa. Ou seja, Moisés não está a cumprir o pacto de Deus. E alguém pode dizer assim, mas por que Deus chamou Moisés? Como Deus pode chamar um pecador, um violador do seu pacto, para a sua obra? Irmãos, nós só podemos entender as Escrituras, segundo a própria Escritura, pela graça soberana de Deus. Deus é soberano em sua graça. Ele escolheu Moisés. Ele decidiu chamar Moisés. Não é porque Moisés era bom, tinha virtudes, Moisés matou um egípcio, Moisés, por algum motivo, não circuncidou seus filhos. Ele estava longe, ele estava na terra de Midian, uma terra pagã. Mas perceba que os padrões de Deus não foram rebaixados. A vocação de Deus, ser um eleito de Deus, ter ofício de profeta, não rebaixou o padrão de Deus para Moisés. Continuava necessário que Moisés obedecesse o seu pacto. E qual foi o pacto que Deus fez com Israel lá em Abraão? Lembra? Deus disse para Abraão, e deu esse sinal do pacto para Abraão, a circuncisão. Abraão já era crente. Abraão, a sua fé lhe foi imputada para a justiça. Isso foi no coração. Mas qual era o sinal do pacto externo? A circuncisão. E Moisés, então, não obedeceu, não cumpriu, ele é um filho do pacto, ele é crente, conforme já argumentamos, e ele é desobediente ao pacto de Deus. E o texto nos diz que sua mulher Zípora, verso 25, interviu imediatamente. O texto diz, tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho e lançou aos pés de Moisés e disse sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. E veja que Zípora retira a ira de Deus sobre Moisés. Deus, o Senhor, veio para matar Moisés. E Zípora, então, ao cumprir o requisito, aquele sinal externo, então ela satisfaz os requisitos e retira a ira de Deus de sobre Moisés e diz, tu és para mim esposo sanguinário. Por que o Senhor não tratou com Moisés antes? Por que Deus não rejeitou Moisés desde o início? Tu não é, Moisés, um violador do pacto, não batizou, não circuncidou os teus filhos. Mais uma vez digo, irmãos, devemos considerar a graça de Deus, mas isso está aqui para nos alertar que o fato de Deus ser gracioso e nós somos pecadores, Deus nos chama apesar de quem somos, não quer dizer que o Senhor não vai tratar no devido tempo conosco, quando transgredimos a sua lei, a sua palavra. E então Deus chama todos nós por graça, mas Deus irá nos disciplinar, dentro do seu tempo, dentro da sua soberania, dentro de uma progressão. Deus vai tratar conosco, Deus vai nos santificar, nos iluminar, nos esclarecer, para que não sejamos
membros do pacto violadores de termos do pacto, daquilo que Deus quer que obedeçamos. Então Deus vai nos esclarecer, tratar com cada um de nós. E Deus no texto, irmãos, usou Zípora como um meio de livramento para Moisés. Mas por que Zípora? Será que talvez, o texto não diz, não teria ela rejeitado circuncidar os seus filhos no passado? E agora, confrontada com a necessidade, age rapidamente? Talvez isso explicaria porque os seus filhos não eram circuncidados. Afinal, o casamento de Moisés com Zípora é um casamento misto, originalmente. Então, seria algo como um presbiteriano casar com um batista, que não aceita o batismo de seus filhos pequenos. E perceba que essas coisas não são indiferentes. O pacto de Deus, os seus termos, até as suas manifestações externas, as ordenanças do pacto, não são coisas indiferentes. Se Deus ordenou, se é mandamento de Deus, tem que ser feito, tem que ser obedecido, para que não haja um juízo. Não quer dizer que Deus irá de modo imediato tratar ou julgar sobre alguém que está a desobedecer o seu pacto. Deus procurou Moisés para matar, e mesmo assim, quando Deus vem com disciplina e juízo, não é que Deus queria ou que ele iria matar de fato Moisés. Mas por que o texto diz, por exemplo, que encontrou o Senhor e o quis matar, ou estava para matar? Por que Deus não foi e matou logo num golpe só? Para dar tempo para arrependimento, para que Moisés se arrependesse. Deus, não há dificuldade nenhuma em Deus, ele poderia ter fulminado Moisés imediatamente, mas não era o propósito de Deus, era que ele se arrependesse, que ele fosse recuperado. Então você, um eleito de Deus, santo, salvo pela graça, não insista em ser infiel ao pacto de Deus. Você tem que considerar essas coisas. Claro que tem que ser aplicado ao Novo Testamento, estamos no período da Nova Aliança, devemos observar os termos de Cristo no Evangelho, no pacto da graça segundo o Novo Testamento, mas isso está aqui para nos alertar. Isso está aqui para que aprendamos essas coisas. Então, quanto a todos nós, de alguma maneira, somos pecadores e violamos, de alguma maneira, o pacto de Deus, e às vezes por ignorância, e Deus poderia já ter te matado ou te matar por justa disciplina, e você pode dizer, mas isso é absurdo falar isso, o pastor falar isso de púlpito, que Deus disciplina e mata pessoas. Veja lá em Corinto o texto que fala da ceia, quando Paulo diz, por isso que há entre vós muitos fracos e não poucos que dormem. Pessoas estavam morrendo, Deus estava disciplinando, não quer dizer, sendo eleito, não vai perder a sua alma, Deus salva. Lembra que Paulo disse para aquele fornicador da igreja de Corinto, Paulo entregou a Satanás, para que o corpo fosse morto e a alma aperfeiçoada ali para o dia do juízo, o dia do Senhor. Então Deus é santo, Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel ao seu pacto, e o Senhor trata com o seu povo, disciplina o seu povo, para que o seu povo retorne à obediência. E se tu não tem temor diante destas coisas, do que vemos aqui nesse texto, então você deve fazer um autoexame, porque um santo de Deus conhece a Deus, que é um Deus que, de fato, exige de nós todo o temor. Então, pense nisso, medite nestas coisas, porque quem conhece de fato o Senhor, a santidade de Deus, não será leviano com estas coisas. E você que é crente já conhece a disciplina do Senhor, sabe que o Senhor é justo, ao mesmo tempo misericordioso contigo. Então você já aprendeu a lição, né? Seja fiel ao pacto, e aqueles que ainda não aprenderam, que possam considerar essas coisas de acordo com a Escritura. Em terceiro lugar, irmãos, Moisés atende ao chamado de Deus, e veremos do verso 27 a 31, através do difícil reencontro. Então, na sequência do verso 27 a 31, Moisés vai encontrar-se com Arão.
O texto vai dizer isso a partir do 27. Na verdade, Deus diz para Arão ir encontrar com Moisés no monte de Deus, e eles vão se encontrar, Moisés vai falar do que Deus falou para ele, e depois os dois, Moisés e Arão, irão encontrar com os anciãos de Israel, e o povo vai se alegrar. Moisés retorna, irmãos, após 40 anos. Veja, lembre que a situação de Israel já era difícil, escravizado no cativeiro. O Senhor então fala para Arão, dá ordem, vai encontrar com Moisés. Certamente Arão ficou surpreso, alegre, saber que Moisés vive, iria agora encontrar-se com seu irmão. Arão beija Moisés e ouve todo o relato da sarça, dos sinais, dos milagres que haveriam de fazer, a vara de Deus em sua mão. E o próximo passo é encontrarem-se com os anciãos de Israel e falarem as mesmas coisas. Fazer os sinais de Deus, ordenados por Deus. Aqueles sinais eram ordenados por Deus. Retirar Israel do Egito é ordem de Deus. Moisés então apresenta-se aos hebreus. Sou eu, Moisés, um dos vossos. Sou irmão de vocês. Sou um profeta de Deus. Está aqui as minhas credenciais. E diferente do que Moisés pensava, de que não vão crer em mim, o povo crê. E a resposta é de alegria. E eles dizem então, o Senhor nos visitou, o Senhor é o nosso pastor, nos contemplou, o Senhor está conosco, e o povo adora a Deus, cultua a Deus. Veja no verso 31, e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Irmãos, ainda aplicações a partir desse texto. Nós já temos visto isto e quero e preciso enfatizar isso. Jesus Cristo é o profeta maior e último, para o qual Moisés aponta como um tipo e sombra. O que é um tipo e qual a função de um tipo no Antigo Testamento? É apontar para Cristo, Jesus Cristo, que é o antítipo. Ou seja, o tipo se cumpre em seu antítipo. E o que é sombra? Na linguagem teológica, bíblica ali, o que era uma sombra no Antigo Testamento, sombra é uma realidade passageira, transitória, que não tem substância em si, por isso é uma sombra, e aponta para Cristo, se cumpre em Cristo. Esse é o caso de Moisés, irmãos. Como profeta, Moisés é sombra, Moisés tipifica, aponta para Cristo. Cristo é o profeta, sacerdote e rei, maior e último. Ele é o Moisés maior, ele é o profeta. Moisés, então, aqui nesse período do Antigo Testamento, é enviado por Cristo, leva a mensagem de Cristo, o bordão de Deus, a vara de Deus para realizar sinais. E Cristo, o profeta na nova aliança, sacerdote e rei ungido, hoje e no período do Evangelho, tem em sua própria mão o poder, o cetro de ferro. Não mais um bordão, uma vara de madeira que Moisés tinha, que representava ali poder e virou serpente, virou bordão de novo, um sinal, um milagre de Cristo dado para Moisés. Moisés, um tipo de Cristo, uma sombra. Agora não, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo reina. Nasceu de mulher, viveu uma vida santa, morreu em nosso lugar, ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus e tem um cetro de ferro em suas mãos, pelo qual rege as nações. Salmo 2. Então, olhe para Cristo. Ele é o Moisés maior, ele é que cumpre tudo aquilo que Moisés tipificava e era sombra. Os santos do Antigo Testamento tiveram que olhar para Cristo por meio dessas sombras, por meio de Moisés. Mas você pode olhar para Cristo diretamente através do Evangelho, através da pregação.
Pela pregação, Cristo é retratado diante dos vossos olhos. Ele está sentado à destra de Deus, como um rei vitorioso. Tudo está cumprido, está consumado. Ele tem o cetro de ferro em suas mãos, ele é soberano. Jesus Cristo é Deus, Rei, soberano, Salvador. E quando falamos soberano, irmãos, é soberano sobre tudo e todos, sobre os corações. E, claro, ele também está em pé em favor do seu povo, ele visita o seu povo, ele intercede por nós, ele é o nosso pastor. E alguém pode perguntar assim, não parece que Cristo está reinando? Nós olhamos ao redor, vemos as guerras, crises, vemos o mundo mau, os homens com seus corações corruptos resistem a Cristo. E alguém pode perguntar assim, como é que Cristo, alguém pode dizer que Cristo está a reinar, enquanto a humanidade resiste e são poucos que creem? É o caso de Faraó, que resistiu à mensagem de Cristo através de Moisés. Como é que Cristo é Deus soberano sobre os corações? Alguém pode dizer. E o nosso texto é muito claro, irmãos. E toda essa passagem do Êxodo, toda essa relação do próprio Faraó com a mensagem de Cristo, com a pregação, com a profecia de Moisés, tudo isso revela o poder de Cristo, porque é muito claro aqui em Êxodo e em toda a Escritura que pertence a Cristo, o Rei, com o cetro de ferro em sua mão, o poder de quebrantar corações ou de endurecer corações. Cristo é onipotente, Deus, e Ele tem poder sobre estas coisas, Ele é soberano sobre estas coisas. Esta é uma doutrina bíblica e que os homens naturais odeiam, os ímpios, rangem os dentes. Essa ideia de que Deus é soberano, até podem aceitar, porque a Bíblia diz que quando cai uma folha, Deus é soberano, um pardal. Mas quando você diz assim, Deus é soberano sobre os corações, os homens odeiam, rangem os dentes. Mas é isso que nós temos na Bíblia, é isso que nós temos em nosso texto, e isso revela Cristo para nós, o seu poder sobre os seus inimigos. Cristo pode endurecê-los. E veja, quando o Senhor mandou Moisés com a mensagem para Faraó, dizendo, deixa ir meu filho para que me sirva, o Senhor já havia avisado que Faraó não iria atender. E nós temos na Bíblia que isso não é algo do homem autônomo, por ele mesmo, não é algo que o homem manifesta que ele tem poder separado de Deus para agir independente de Deus, mas ao resistir a Cristo, eles cumprem o decreto de Deus, agindo voluntariamente, de acordo com a vontade dos seus corações corruptos, e tudo isso só faz provar o poder de Cristo, expõe a glória de Cristo. Mas alguém pode dizer, mas por que Cristo age assim e não quebranta a todos? Ele não é rei soberano e é. E Paulo fala sobre isso no Novo Testamento e cita o caso de Faraó. Isso está em Romanos, capítulo 9, a partir do verso 14. Alguém pode dizer assim, essa objeção, Paulo já trata dela aqui. Então isso é injusto. Se Cristo é soberano, Ele tem poder de converter e quebrantar qualquer coração, e o pecador nada pode fazer, isso é injusto. Romanos 9,14, Paulo responde a isso, ele diz, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. E ele diz, citando a Moisés, no verso 15, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. E aí agora Paulo continua e cita a Escritura e o próprio caso de Faraó. Antes disso ele diz, no verso 16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus, misericórdia, depende de Deus, da soberania de Deus, livre.
Verso 17, porque a Escritura diz a Faraó. O que é que a Escritura diz a Faraó? Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer. É livre a misericórdia de Deus. Ele é soberano, ele reina. Ele não está forçado a ter misericórdia porque nós achamos ou por qualquer outro motivo. Ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem quer, a quem lhe apraz também. E isso é assim para que fique claro e o nome de Cristo seja anunciado em toda a terra, de que Cristo é soberano sobre os corações, o Deus Trino, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E se tu, crente, tem o coração quebrantado, foi Cristo. Se tu te submeteste a essa doutrina de que há um Deus soberano, que reina sobre os corações, e você foi humilhado, quebrantado, se arrependeu, creu no Evangelho, foi Cristo. Quanto aos incrédulos também, os desprezadores do Evangelho, Cristo também é soberano. Claro que devemos pregar o Evangelho, cumprir o ID, também é uma ordem do Senhor, mas isso não está condicionado, o sucesso desse ID, a que eles se arrependam, ou Cristo será glorificado também nestas coisas, porque Ele é soberano sobre os corações. Cristo é soberano. É o que vemos também no caso dos que creram aqui no texto. Os anciãos de Israel creram, Moisés não acreditava que iriam crer. Um homem velho, 40 anos sumido, do nada aparece dizendo, Deus me apareceu numa sarça, vou fazer aqui uns milagres, e Moisés não acreditava que eles iriam crer. E de fato não foi pelo milagre que creram, porque não é apenas pela visão externa de um milagre que alguém crê, mas como estamos a argumentar, é Cristo que dá a fé pela obra do Espírito. E o texto diz que os anciãos de Israel creram, e Faraó vai rejeitar a mensagem. Ou seja, tudo isso prova o que está em toda a Escritura, Deus é soberano sobre os corações. Moisés está errado, eles vão crer, Moisés. Nós, muitas vezes, estamos errados quando queremos, vão crer ou não vão crer. Isso está nas mãos de Deus. Então, é isso que nós vemos. Deus enviou Moisés, Ele enviou Cristo, Deus vem a nós através de Cristo e está nas mãos de Deus os corações, o resultado da missão. É isso que é representado aqui pelo envio de Moisés. Então esse é um ponto muito importante, irmãos. Cristo é o rei, profeta, sacerdote, e a glória desse reino é visto na soberania de Cristo sobre os corações. Medite nisso, pense nisso, adore a Deus por isso, não tema, saiba que Jesus tem todo o poder no céu e na terra, e é por isso que podemos pregar e devemos, em obediência ao ID, porque está nas mãos de Cristo converter pecadores. Outro ponto importante em nosso texto, está aí no texto, é a mensagem, que Israel é filho de Deus. Faraó não é filho de Deus. Faraó achava que era um Deus, um filho de um Deus. Mas a mensagem para Faraó é: Israel é filho de Deus. E você, Faraó, está prendendo o meu filho. Você prendeu o meu filho. Liberte o meu filho, Faraó. Deixe sair o meu filho para me adorar. Eu quero o meu filho livre para me adorar. E não é você que é filho de Deus. É Israel que é meu filho, meu primogênito. Então, isso é algo muito importante, muito interessante. Israel é filho de Deus, o próprio Deus diz isso. Nós, pela sua graça, somos filhos de Deus, adotados com Cristo, o Filho unigênito. Outra coisa muito importante, irmãos, que vimos no texto, é a questão do pacto e da circuncisão.
E nós falamos sobre a questão ali da circuncisão e de Moisés não ter circuncidado os filhos. Isso tem a ver com o pacto, era um sinal do pacto. A aliança da circuncisão já havia sido dada para Abraão, e mesmo o cativeiro de Israel no Egito, a vida de Moisés em Midian, não anula o pacto de Deus. E não importa se a igreja hoje vive uma espécie de cativeiro babilônico, um abandono da fé apostólica, a igreja hoje vive um declínio espiritual, tempos de apostasia. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a Escritura, a revelação de Deus, e é nosso dever, é teu dever, obedecer. Esta é uma mensagem muito clara para a igreja, irmãos, a partir desse texto. Igreja, tu és responsável como membro do pacto. Tu foi liberta, igreja, do cativeiro, para ser uma filha obediente. Ou seja, você crente precisa considerar aquilo que pregamos aqui, sempre ensinamos, constantemente, sobre os mandamentos de Deus, sobre o seu pacto, sobre a aliança, sobre os sacramentos, sobre tudo que diz respeito à igreja. Você deve ouvir e tratar isso com toda a solenidade, com toda a reverência. É algo seríssimo o que temos aqui diante de nós, a responsabilidade de ser um cristão, de ser batizado, de ser membro da Igreja de Cristo. Não é só aceitar um apelo, vir à frente, ou ser recebido no rol de membro da igreja e depois achar que não precisa nada fazer. Veja que Moisés estava 40 anos longe da igreja que estava no Egito. E então Deus recorda Moisés da sua aliança. E Deus faz o mesmo hoje contigo, pela sua palavra. Ou seja, mesmo que você seja um Moisés negligente ou uma Zípora ignorante do pacto, os termos do pacto não mudam. A santidade de Deus não muda. O que Deus requer é ordem de Deus, é mandamento de Deus. Deus não vai rebaixar por causa dos tempos, do secularismo, da dificuldade, porque o Estado... às vezes as vocações públicas tiram muito o nosso tempo, ou recursos, ou a nossa atenção. Não importa, irmãos. O pacto de Deus, ele não é anulado. Deus é santo. Deus exige santidade. E mesmo Moisés, que foi ungido de Deus para um ofício de profeta, seria instrumento de Deus, Deus não passou pano para Moisés. Fora do pacto e do sangue derramado de Cristo, ninguém está seguro. Deus ia matar Moisés. Claro que Moisés é crente, é salvo, é um eleito, iria para o céu, como foi finalmente. Mas veja que um crente fraco, desobediente ao pacto, Deus iria matar Moisés. Claro que sabemos que não era o propósito final, porque Deus é soberano, era o arrependimento de Moisés. Mas digamos que Moisés tivesse insistido em quebrar o pacto de Deus, de fato, isso era o que aconteceria, nos transmitindo um alerta e mensagem. Se insistirmos em sermos desobedientes ao pacto de Deus, corremos o risco de ter o próprio Deus como nosso inimigo. Deus que chamou Moisés queria matar Moisés. E se Deus é contra nós, quem será por nós? Se quebramos o seu pacto, se achamos que isso é coisa de teólogo, que não tem o que fazer, são besteira, legalismo, nós então corremos o risco então de termos o próprio Deus contra nós. Não quer dizer que é algo imediato, não quer dizer que Deus não vai dar oportunidade, chance, como vemos aqui o caso de Moisés. Mas é muito duro, irmãos, ver Deus tratar a igreja, crentes, como incrédulos, ignorantes do seu pacto. Mas Deus é santo e nós vimos aqui que Ele faz. E um crente sabe disso, que Deus faz essas coisas. Alguém pode dizer, mas essa conversa de circuncisão ou batismo, esses ritos externos, esses detalhes, são coisas que
Isso é uma grande perca de tempo, alguém pode dizer. Mas veja que Deus não tratou como uma coisa qualquer, uma perca de tempo. Deus tratou como pecado e foi para tirar a vida de Moisés. Se Deus estabeleceu algo, irmãos, é para ser obedecido. Se é bíblico, se você ler a Bíblia, ouve a pregação, algo claramente estabelecido, você tem o dever de obedecer. Se está nas Escrituras e é bíblico, dentro da interpretação correta, sadia, fiel, você está obrigado a essas coisas. Não são coisas aleatórias. Muitos acham que essas questões do culto, batismo de criança, estudos da lei de Deus, questões relacionadas à vida da igreja como comunidade pactual, são questões secundárias. Afinal, eles dizem, o importante é pregar a cruz de Cristo, e de fato não negamos isso. Há doutrinas mais importantes na questão da evangelização, há assuntos que merecem uma atenção especial quando pregamos o Evangelho, principalmente para a gente que nada sabe da revelação de Deus, falar do pecado, falar de quem é Deus, Deus Trino, a vinda de Cristo. Mas veja o que Jesus disse quando ele enviou a igreja, quando ele nos envia, em Mateus 28, 19 em diante. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, pregue o Evangelho e faça discípulos. Daí nós já vemos que esses que vão ouvir o Evangelho serão discípulos, que serão ensinados, irão aprender, receberão o batismo. Se não for o caso, igual o ladrão da cruz, que morreu sem tempo de ser batizado. Mas veja o que Jesus diz na sequência no verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Irmãos, pensem nisso, você crente, eu vou terminar esse sermão te convidando a pensar nisso. O que são todas essas coisas que vos tenho ordenado? O que são? E, de fato, é só uma questão de quem é que tem autoridade para escolher quais as coisas que vão ser ensinadas na igreja. Não, essas doutrinas aqui vamos ensinar, essa aqui está na Bíblia, mas não vamos, isso que vai afastar a gente da igreja. As pessoas não vão querer ficar na igreja por conta dessas outras doutrinas. Não, irmãos. O que Jesus diz é pregar o Evangelho, claro, chamar os pecadores ao arrependimento e à fé, mas fazer discípulos e ensinar a guardar todas as coisas. Deus ordenou, está na Bíblia, é doutrina bíblica, tem que ser ensinado. E Deus não apenas faz isso, Ele dá dons à igreja. Primeiro enviou apóstolos, depois pastores e mestres, para ensinar todas as coisas que Ele tem ordenado. E eu pergunto, você vai se submeter a Cristo? Através da submissão ao ensino fiel, daqueles que foram ensinados por Cristo? Ou vai achar que essas coisas não são importantes? E nós temos no nosso texto, então, um alerta, e pense no que são todas essas coisas. E nós temos aqui um alerta, que rejeitar esse ensino, se é de Cristo, se é palavra de Deus, é estar endurecido, como o Faraó esteve. Então o Senhor nos envia, o Senhor levanta ministros, pregadores, dá dons à igreja, pastores, mestres, nos ensina a ensinar. Isso é uma graça, um dom para a igreja. Se você tem pregação, estudo da palavra, ensino. E o que é que Deus nos ensinou ou nos ordenou ensinar? Como Ele deve ser adorado, a sua lei, sobre o seu dia, tudo que envolve o pacto de Deus, irmãos. Então, sem anular que devemos evangelizar, cumprir o ID, mas nós somos um povo do pacto. E ser negligente a esse pacto é perigoso, é o que vimos no texto.
E nós, pastores, é por isso que a nossa denominação tem todo aquele zelo com a ceia e com a preparação quanto à ceia. Porque isso atrai a disciplina de Deus, o juízo de Deus, a dureza quanto à palavra de Deus, querer resistir, coisas claramente ensinadas, irmãos, na igreja, provadas na Bíblia, não são coisas que a história da igreja já tratou, que nós já temos como legado, coisas que Deus nos ensina, e pessoas vêm à igreja e querer escolher o que é que vão crer, o que não vão crer, o que vão adotar, o que não vão adotar. Não é essa a atitude do discípulo ou do membro do pacto. Tema ao Senhor, arrependa-se, submeta-se a Cristo, ao seu evangelho, aceite em todos os seus termos. Porque nós vamos ver, Faraó lá na frente vai dizendo, eu aceito, mas deixa as crianças, deixa os animais, e etc. Não é esse tipo de arrependimento ou de discipulado que Deus nos chama, o que Ele quer. E como eleito, Deus vai te esclarecer, tratar contigo. E se não é ainda crente, saiba que, de fato, é um caminho estreito, uma porta estreita, e você precisa submeter-se a Cristo, e que o Senhor quebrante o teu coração, que o Senhor Jesus, Deus soberano e Rei sobre os corações, aplique a sua palavra ao teu coração, que Ele faça você perceber o quão necessitado é, o quanto você precisa se humilhar e aceitá-lo nos seus termos, aceitar o seu pacto e submeter a tudo que Ele nos deixou, tudo que está na Escritura, nada além, mas também nada menos, não podemos subtrair e também não podemos acrescentar. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, então, aplique sua palavra aos nossos corações. Amém.